A forma como a gente avalia o aprendizado está passando por uma verdadeira revolução. E hoje vamos mergulhar nessa transformação, entender como estamos saindo daquele modelo tradicional que todo mundo conhece bem para um ecossistema completamente novo e disruptivo. Tudo isso baseado nas ideias do professor Alexandre Pedroso Fernandes. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar em escolas e universidades. Será que as provas tradicionais, sabe, aquelas focadas em decorar e tirar nota, será que elas estão mesmo com os dias contados? Essa é a questão que vai guiar nossa conversa. Mas olha, para a gente entender para onde estamos indo, primeiro a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Por décadas, a educação foi dominada por um modelo que a gente chama de paradigma somativo. Foi ele que definiu o que era aprender e ter sucesso para muitas e muitas gerações. Nesse sistema, o que importava de verdade era o carimbo final, aprovado ou reprovado. O caminho era quase sempre o mesmo. Uma prova, um teste. Qualquer ajuda ou correção só aparecia lá no final, quando na maioria das vezes já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Então, o ponto central aqui era que a avaliação não era vista como parte do aprendizado. Não, ela era um instrumento para certificar ou, muitas vezes, para punir. O erro não era uma chance de aprender. Era visto como uma falha que precisava ser penalizada com uma nota baixa. Simples assim. Mas e se a gente mudasse completamente o jeito de olhar para o erro? É exatamente aqui que a verdadeira revolução começa. A virada de chave acontece quando o erro deixa de ser o vilão da história para se tornar o protagonista do aprendizado. A grande disrupção, na verdade, não está em criar novas tecnologias, mas sim em ter uma nova mentalidade. A chave, como o autor aponta, é ressignificar o erro, é entender que ele não é um fracasso, mas sim um dado valiosíssimo que mostra exatamente onde a gente precisa melhorar. E como é que a gente faz isso na prática? Através do feedback construtivo. Um bom feedback não serve só para dizer você errou. Ele funciona como um GPS para o estudante, respondendo a 3 perguntas essenciais. Qual é o destino? Onde eu estou agora? E qual é a melhor rota para seguir em frente? Mas a evolução não para por aí não. Surge um conceito que muda o jogo, o feed-forward. Em vez de ficar analisando o que já passou, o feed-forward dá uma orientação prática e direcionada para o futuro. É a gente trocando uma mentalidade reativa por uma totalmente proativa. Bom, com essa nova visão sobre o erro e sobre o feedback, o próximo passo é dar as ferramentas para que o próprio estudante assuma o controle da sua jornada. O nome disso é autorregulação da aprendizagem. E o ciclo de Zimmermann é como se fosse um mapa para essa autonomia. Ele mostra em detalhes como um estudante pode, continuamente, planejar suas tarefas, monitorar o que está fazendo e refletir sobre os resultados. Isso o transforma num agente ativo do próprio aprendizado. Vamos detalhar um pouquinho mais. O ciclo começa na fase de planejamento. Depois, durante a tarefa, vem a autoobservação e o autocontrole. E por fim, na autorreflexão, a pessoa analisa o que funcionou, o que não funcionou e usa essa análise para planejar o próximo ciclo. É um processo de melhoria que nunca para. Mas como alguém consegue se autoavaliar de um jeito eficiente? Precisa de clareza. E é aqui que as rúbricas se tornam uma ferramenta fundamental. Elas funcionam como um guia, descrevendo exatamente o que se espera em cada nível de desempenho e tornando a avaliação muito mais transparente e justa para todo mundo. Ok, então a gente já mudou a mentalidade, já ajustou o processo, e agora? Agora vamos ver como a tecnologia entra para potencializar tudo isso. É aqui que a gente entra no território da neurociência e da inteligência artificial. A gente entra agora numa arquitetura fascinante que junta o poder dos dados, a inteligência artificial e o que já sabemos sobre como o cérebro funciona. O objetivo final? Criar um sistema de feedback que seja totalmente personalizado, adaptado para a necessidade única de cada estudante. E como isso funciona na prática? É um fluxo contínuo. Primeiro, a plataforma observa como o estudante interage com o conteúdo. A IA processa esses dados para achar dificuldades específicas. E com base nisso, o sistema oferece um feedback imediato e personalizado no nível de desafio exato para ativar o aprendizado no cérebro. E o conceito científico por trás de tudo isso tem um nome: neuroplasticidade. É basicamente a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se remodelar, de criar novas conexões quando a gente aprende algo novo. O feedback adaptativo é desenhado para estimular justamente esse processo. Diante de tanta tecnologia, fica aquela grande pergunta, né? Qual é o lugar do professor nessa nova arquitetura? E olha, longe de se tornar obsoleto, o papel humano se torna mais importante do que nunca.
E aqui a gente tem a visão completa da jornada. A gente já analisou bem o lado esquerdo, aquele passado reativo, punitivo. Agora a gente vê o futuro à direita. Um sistema focado no processo, que usa a tecnologia para promover um crescimento contínuo. A mudança é total. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica ainda mais nítida. O foco deixa de ser a nota e passa a ser a competência. A ferramenta deixa de ser a prova única e se torna um ecossistema, com rúbricas e IA. E o mais importante de tudo, o erro deixa de ser uma falha para virar o motor do aprendizado. Isso tudo nos leva à questão final. Com a IA oferecendo o feedback instantâneo e personalizado, o que sobra para o educador? A tecnologia vem para substituir ou para potencializar? Talvez a resposta seja que ela vem para libertar os professores do trabalho mais repetitivo para que eles possam focar naquilo que é insubstituível, inspirar, provocar e humanizar a jornada do conhecimento. Fica aí a reflexão.